Lei nº 12.607/2012, Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Ministério Público da Bahia. Artigo 1º. A Lei nº 8.966, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. Os cargos que integram as carreiras de assistente técnico administrativo, motorista e analista técnico ficam agrupados em 5 classes, dispostas em ordem crescente, de acordo com o desenvolvimento na carreira, observada a distribuição estabelecida no anexo 1 desta lei. Artigo 7º. As atribuições específicas das classes, bem como os requisitos para o desenvolvimento na carreira, serão estabelecidos em regulamento. Artigo 8º. Os servidores do quadro de carreira do Ministério Público cumprirão jornada de trabalho máxima de 40 horas semanais, nos termos do regulamento específico. Artigo 14. O ingresso nas carreiras dar-se-á na classe inicial, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos e avaliação psicológica. Parágrafo 1º. O concurso, conforme critérios estabelecidos no respectivo edital, consistirá em exame de conhecimentos gerais e específicos e, quando previsto expressamente no instrumento convocatório, aferição de títulos e avaliação psicológica. Artigo 15. Os candidatos aprovados no concurso, após nomeação, deverão participar de curso de formação, ministrado nos termos do regulamento. Artigo 16. O Ministério Público do Estado da Bahia determinará em edital de concurso o número de vagas a serem preenchidas nos cargos de assistente técnico administrativo, motorista e analista técnico. Parágrafo único. Para o cargo de analista técnico, o número de vagas deverá ser determinado de acordo com a habilitação específica requerida pela especialidade, conforme regulamento. Artigo 19. A movimentação por iniciativa do servidor só poderá ocorrer após o período de permanência de 1 ano no mesmo órgão, ressalvada a hipótese de necessidade do serviço ou interesse da administração pública. Artigo 2º. O anexo 1 da Lei nº 8.999/2003, que estabelece o quantitativo de cargos que integram as carreiras de assistente técnico administrativo, motorista e analista técnico, passa a ser o constante do anexo 1 desta lei. Artigo 3º. A posse em cargo de provimento permanente ou temporário do Ministério Público do Estado da Bahia deverá se dar em até 30 dias, contados da data da publicação do ato de nomeação no órgão oficial. Parágrafo único. Em se tratando de servidor que esteja, na data de publicação do ato de provimento, em gozo de licença ou afastado legalmente, o prazo será contado do término do impedimento. Artigo 4º. A posse em cargo de provimento permanente ou temporário do Ministério Público do Estado da Bahia dependerá de prévia inspeção médica oficial. Artigo 5º. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 15 dias, contados da data da posse. Parágrafo único. Na hipótese de encontrar-se o servidor afastado legalmente, o prazo a que se refere o caput será contado a partir do término do afastamento. Artigo 6º, vetado. Artigo 7º. Fica instituída a gratificação por serviços especiais para o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo lotado nos órgãos da capital, sedes regionais e promotorias de justiça de entrância intermediária que, sem prejuízo das suas atribuições, seja designado pelo Procurador-Geral de Justiça especificamente para: Inciso 1. Cumprir mandados realizando notificações e intimações com a lavratura de autos e certidões referentes aos atos que praticarem. Inciso 2. Realizar a aplicação de recursos orçamentários de sua unidade, inclusive o acompanhamento da despesa nos seus diversos estágios,
e prestação de contas da execução de recursos aplicados. Inciso 3. Compor a Comissão Permanente de Sindicância ou de Processo Administrativo. Inciso 4. Desenvolver atividades de inteligência criminal que envolvam informações sigilosas. Parágrafo 1º. A gratificação por serviços especiais será paga no percentual de 20%, calculado sobre o vencimento do respectivo cargo, observada a classe ocupada pelo servidor. Parágrafo 2º. A gratificação instituída no caput será paga conjuntamente com os vencimentos do cargo e não servirá de base para cálculo de qualquer outra vantagem, integrando a remuneração apenas para efeito de: inciso 1. Cálculo da remuneração de férias. Inciso 2. Abono pecuniário resultante da conversão de parte de férias a que o servidor tenha direito. Inciso 3. Gratificação natalina. Parágrafo 3º. Sobre a parcela da gratificação incidirão os descontos legais, obrigatórios e facultativos, na forma de legislação específica. Artigo 8º. Os ocupantes do cargo de provimento efetivo de auxiliar de serviços gerais que integram o quadro especial do Ministério Público do Estado da Bahia, conforme a Lei nº 8.966, de 22 de dezembro de 2003, passa a fazer jus à evolução funcional, de acordo com o disposto nesta lei. Parágrafo único. Entende-se por evolução funcional a passagem da referência em que se encontra enquadrado o servidor para a referência imediatamente superior, conforme tabela, observada a data de vigência constante no anexo 2 desta lei, cujos valores contemplam o percentual de 6,5% relativo à revisão geral anual do ano de 2012. Artigo 9º. A evolução funcional do cargo de auxiliar de serviços gerais será efetivada a cada intertício mínimo de 2 anos na referência correspondente. Parágrafo único. A evolução funcional de que trata o caput deste artigo não se efetivará para o servidor que: inciso 1. Houver se afastado do exercício de suas atribuições por período superior a 180 dias, no decurso de 1 ano, antecedente ao período da evolução funcional. Inciso 2. Constar mais de uma penalidade disciplinar em seu registro funcional no período do intertício correspondente. Inciso 3. Estiver em exercício em órgãos dos poderes legislativo, executivo e judiciário, no Ministério Público e Defensoria Pública, nas esferas federal, estadual e municipal. Inciso 4. Estiver afastado para exercício de mandato eletivo de caráter político partidário. Artigo 10. O enquadramento dos atuais ocupantes do cargo de auxiliar de serviços gerais será efetuado observando o seu tempo de serviço contado na data da publicação desta lei, de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Enquadramento na referência C para os servidores com até 30 anos de tempo de serviço. Inciso 2. Enquadramento na referência D para os servidores acima de 30 anos de tempo de serviço. Artigo 11. Fica mantido o disposto no artigo 26 da Lei nº 8.966/2003, que trata sobre a extinção dos cargos de auxiliar de serviços gerais à medida que vagarem. Artigo 12. Os efeitos financeiros da evolução funcional de que trata esta lei serão efetivados no mês subsequente ao da sua ocorrência. Artigo 13. Ficam instituídas as funções de confiança constantes do anexo 3 desta lei, a serem exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Ministério Público do Estado da Bahia.
Artigo 14. Os valores dos vencimentos e gratificações dos cargos de assistente técnico administrativo, motorista e analista técnico, das funções de confiança e dos cargos de provimento em comissão do Ministério Público do Estado da Bahia, já reajustados com base no percentual de 6,5% referente à revisão geral anual do ano de 2012, observada a data de vigência, são os dispostos nas tabelas do anexo 4 desta lei. Artigo 15. Fica assegurado aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo o reajuste dos valores dos vencimentos e gratificações no percentual de 7%, com eficácia no mês de dezembro dos exercícios de 2012 e 2013, e de 5% a partir de dezembro de 2014, e aos ocupantes das funções de confiança e dos cargos em comissão, o reajuste no percentual de 6%, com eficácia no mês de dezembro dos exercícios de 2012 e 2013, e 5% a partir de dezembro de 2014. Parágrafo único. Os reajustes constantes no caput deste artigo serão aplicáveis sobre os valores de vencimentos e gratificações vigentes no mês de novembro dos exercícios de 2012, de 2013 e de 2014, respectivamente. Artigo 16. Os servidores ocupantes dos cargos de assistente técnico administrativo, motorista e analista técnico, classe 4, nível 3, no ano de 2011, que tiverem cumprido os requisitos estabelecidos para a promoção, farão jus ao enquadramento na classe 5, nível 1. Artigo 17. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério Público do Estado da Bahia. Anexo 1. Assistente técnico administrativo, motorista e analista técnico. Quantitativo de cargos. Anexo 2. Quadro especial. Anexo 3. Funções de confiança do Ministério Público do Estado da Bahia. Anexo 4. Assistente técnico administrativo e motorista. Anexo 4 para analista técnico. Anexo 4 para funções de confiança. Anexo 4 para cargo em comissão. Continuando o anexo 4, cargo em comissão. Dando prosseguimento ao anexo 4, cargo em comissão.